E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar neste encontro sobre controle de constitucionalidade, mas sobre o controle concentrado. Começando com uma ação específica, que é a ação direta de inconstitucionalidade. É um tema bem legal esse daqui, tá? Mas antes de entrar no mérito da ADI, controle concentrado, o que que é? Note, a premissa aqui é bem diferente mesmo. No controle difuso era qualquer juiz ou tribunal, a pedido de qualquer um, o efeito era inter partes. Agora é uma lógica inversa. O próprio nome, né? O difuso era espalhado, o concentrado está reunido num único lugar. E esse é o ponto. Se é um controle concentrado, não é qualquer tribunal que pode exercê-lo. Apenas um órgão ou tribunal pode exercer controle concentrado na defesa de uma Constituição. Então, esse tema é bem interessante. Vai marcando aí. Agora, eu tenho um órgão do tribunal que atua na defesa da Constituição. Mas, para a gente dar uma aprofundadinha aqui, é importante lembrar que no Brasil existem dois controles concentrados. Sim, dois controles concentrados. Por quê? Porque nós temos duas constituições. A gente tem, primeiro, Constituição Federal. Essa, de forma concentrada, é protegida lá no Supremo Tribunal Federal. Agora também tem constituições estaduais, e elas, de forma concentrada, são protegidas no âmbito do TJ. Dá uma lida depois no artigo 125, parágrafo 2º do texto constitucional. Mas a gente vai ficar, né, nesse daqui, ó. A gente vai trabalhar com esse controle concentrado, aquele exercido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá bom? No âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, se é um único órgão ou tribunal, não faz sentido agora que qualquer um vá diretamente até ele pedir sua manifestação. Então agora, apenas legitimados específicos podem pedir o controle. Aqui é uma panelinha que entra com aquelas ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade. São legitimados específicos que estão lá no artigo 103, a gente vai falar sobre ele mais tarde, tá bom? Nota então a inversão se compararmos esse controle concentrado ao controle difuso. E o modo de exercício também é diferente, porque esse controle ele é feito de maneira objetiva, sem casos concretos por detrás. Aqui eu tenho um controle que é feito para averiguar a compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição. Então eu não entro com a ação tendo em vista um caso concreto por detrás. Aqui não tem uma parte sendo prejudicada diretamente. Aqui o que tem é alguém entrando com uma ação para que o Supremo Tribunal Federal diretamente anule aquela lei. Esse é o ponto. Então, lá na aula de controle difuso, eu dei exemplo, olha, veio a lei do exame de ordem proibindo a mulher de participar do exame de ordem. Qualquer mulher poderia, perante o juiz da sua comarca, entrar com uma ação pedindo a inscrição no concurso, né? E, para tanto, o juiz teria que afastar a incidência da lei no caso concreto. Mas, dada a lei, pode ser que alguém se sensibilize e entre com uma ação diretamente no Supremo para anular para todo mundo. Só que lá no controle difuso tinha a menina prejudicada, tinha nome, fulana de tal. Aqui não tem interesse subjetivo, aqui tem um legitimado atuando meio que como um fiscal da Constituição, da proteção dela, tá bom? Ao contrário do controle difuso, aqui existem ações específicas. Sim, aqui existem ações específicas para o seu exercício. Aqui tem a ADI, tem a ADC, tem a ADPF, tem a ADO e tem a ADI interventiva. Se você não está familiarizado com os nomes, né? Vamos lá. A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade. A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADO é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a ADI interventiva é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, né? O próprio nome aqui meio que diz. E o propósito dessas ações é conseguir uma decisão cujo efeito, via de regra, é erga omnes e ex tunc. Então a decisão vale para todo mundo. E retroage, claro que retroage. Claro que retroage. Tá bom? Excelente, galera.
Maravilha. Então a gente tem aí a introdução ao controle concentrado. Agora eu começo a abordar uma dessas ações. Qual? A primeira, que é a ADI. A ADI ela demora um tempinho, né, mas ela é a base para todas as outras. Se você entender a ADI, você vai tirar de letra as demais. Ação direta de inconstitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade genérica. Né? O nome é genérica para separá-la de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bom, essa ADI ela está prevista lá no artigo 102, inciso 1, a linha A. Então é o 102.1a da Constituição que prevê a ação direta de inconstitucionalidade. Você pode dar uma lida lá, diz o texto constitucional que cabe ao Supremo Tribunal Federal, né, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade. Ponto. Tá aí, ó. Tá aí, inclusive. 102, inciso 1, a linha A. E o 102, inciso 1, a linha A, inclusive, ele fala no cabimento da ação declaratória de constitucionalidade. Mas a gente vai ficar aqui na ADI por enquanto. Tá? Beleza, beleza. Esta ação, ela está prevista na Lei 9868 de 1999. Então, veja aqui, ó. Se você tiver tempo, vale a pena dar uma lidinha nessa Lei 9868 de 99, tá? Mas não faça disso a sua prioridade, só se você tiver tempo, como eu disse. Sendo uma ação integrante do controle concentrado, o foro é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é quem julga a ação direta de inconstitucionalidade. Ponto. Ponto. Bom, galera, agora vamos lá. Além disso, eu tenho que lembrar que essa ação direta de inconstitucionalidade, ela vai atacar uma coisa. O que ela ataca? O objeto é o que pode ser atacado. O que ataca a ação direta de inconstitucionalidade? Bom, ela, ação direta de inconstitucionalidade, vai atacar lei ou ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Correto? Então, de largada, já está muito claro que leis municipais não podem ser controladas. Né? Lei municipal não pode. A lei do município tal, qual não pode ser controlada. E a lei distrital pode? Bom, talvez você se lembre que o Distrito Federal ele é um misto. Né? Ele é um misto de estado e de município. Se ele fez uma lei no exercício de uma competência estadual, essa lei pode ser controlada. Agora, se ele fez uma lei no exercício de uma competência municipal, ela não pode. Coloquei aí para você o seguinte. Leis distritais podem ser editadas no exercício da competência estadual. Né? Exemplo, a lei distrital que institui o IPVA pode. Por quê? Porque o IPVA ele tem uma natureza estadual. Ao passo que a lei que institui o IPTU é uma lei municipal, de índole municipal, aí não pode. Por quê? Porque a DI não ataca a lei municipal. Tá bom? Então não é qualquer lei distrital que pode ser controlada, é só aquela emanada no âmbito de uma competência legislativa estadual. Bom, mas há alguns pressupostos. Existem alguns requisitos sem os quais não se pode fazer o controle. O primeiro pressuposto, essa lei, o ato normativo federal ou estadual, tem que ser vigente, tem que ser posterior ao parâmetro que se quer proteger, ou seja, tem que ser posterior à Constituição Federal, e tem que ser também um ato primário. Tem que ser um ato primário. E, inclusive, esse negócio do ato primário caiu na primeira fase do 24º Exame de Ordem. Então, assim, ó, primeiro, a lei ela tem que ser vigente. Eu não posso naturalmente, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei revogada. Não faz o menor sentido. Tá bom? Não faz o menor sentido mesmo. Além disso, essa lei que eu estou atacando, ela deve ser posterior à Constituição Federal. Então, uma lei anterior
ao dia 5 de outubro de 88, cuidado, não pode ser atacada por ADI. Antônio, mas não é lei federal? É, mas não pode ser uma lei federal anterior à Constituição. E primeiro, tem que ser um ato primário. O ato primário é aquele que está imediatamente abaixo do texto constitucional, né? Então, vejam só, para vocês terem como parâmetro aí o que é o ato primário, vou dar alguns exemplos. É só você abrir o artigo 59 da Constituição. Lei ordinária, lei complementar, a medida provisória, emenda constitucional, decretos feitos pelo Congresso Nacional, e isso já caiu na prova, tá? Eles podem ser controlados. Antônio, e os decretos feitos pelo presidente ou pelo governador? Podem? Também podem, com exceção de um. Talvez você se recorde de uma aula de Poder Executivo, no qual eu disse, o presidente da República ele pode fazer dois tipos de decreto. Primeiro, existe um decreto para fiel execução da lei, depois um decreto para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. A diferença deles, além de um ser delegável e outro indelegável, é essa daqui, ó. Veja, o decreto para fiel execução da lei, ele está abaixo da lei. Concorda? Ele está abaixo da lei. É evidente. Se ele está lá para fielmente executar a lei, tem que ter a lei primeiro, e ele vem embaixo para dizer como é que aquilo vai se aplicar. Agora o presidente pode fazer um decreto dispondo sobre a organização e funcionamento da administração pública. Esse decreto, ele existe independentemente de lei. Logo, ele está abaixo da Constituição. Então, se você se recorda, eu separei em degraus e disse que aqui, nessa linha, primeiro, nós temos os atos primários e aqui atos secundários. Então, atenção, o decreto presidencial que dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, este pode ser controlado. Claro que pode ser controlado. Por quê? Porque ele é um ato primário. Agora, o decreto para fielmente executar a lei, aí não pode. Não pode por quê? Porque este é um ato secundário. Muito embora, vamos lá, muito embora seja um ato federal, não poderá, né, ser controlado. Por quê? Porque é um ato normativo secundário. Muito bem, é isso mesmo. Tá bom? Bom, então a gente já tem aí o controle, né, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Eu fiz aí uma nova telinha que na verdade reproduz um pouco do que estamos falando aqui. Lei o ato normativo federal, né? Você tem aí emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos, resoluções, enfim. E tem aí a lei ou ato normativo estadual, leis estaduais, normas da Constituição estadual. Também poderíamos aqui encontrar um decreto do governador, desde que não seja um decreto para fielmente executar a lei, esse tipo de coisa, tá? Então, é isso aí, é isso aí. Bom, depois disso, o que mais que eu trago? Né? O que mais que eu trago aí para você? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela não pode ser ajuizada por qualquer um. Os únicos que podem ajuizar estão ali no artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória, presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado, procurador-geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tem que decorar? Tem, mas não é só decorar como aí está, né? Não é só decorar como aí está. Você tem que entender que houve uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que separou os legitimados em legitimados universais e especiais. Você vai entender essa diferença já já. De largada, eu digo para vocês que os legitimados universais ajuizam a ação a qualquer tempo, independentemente de demonstração de interesse. Agora, os legitimados especiais, eles têm que mostrar que aquela lei que estão impugnando prejudica os interesses de quem eles representam, por exemplo. Eles têm que demonstrar, por enquanto apenas anote isso, eles têm que demonstrar, os legitimados especiais, a pertinência temática.
bom? Já vai você compreender isso. O que a jurisprudência do Supremo fez? Ela pegou os legitimados do artigo 103 e distribuiu uma parte para cá e outra parte para lá. Começando, presidente da República, ele é legitimado universal. Ele pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade livremente, tranquilamente. Mesa do Senado, e depois você vai entender por que eu troquei a cor aí. Tá? Mesa do Senado. Mesa da Câmara dos Deputados. A mesa é um órgão administrativo. Também já volto para falar sobre isso. Agora, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal também é legitimado especial, aliás, também é legitimado para ajuizamento, mas é um legitimado especial. Estes têm que demonstrar a pertinência temática, ou seja, algum tipo de demonstração de que aquela lei que eles querem anular prejudica os interesses dos seus estados respectivos, por exemplo. Para facilitar o exemplo, eu vou pegar o governador do estado ou do Distrito Federal. Imagine vocês que no Acre foi criada uma lei dizendo que servidores públicos podem ser contratados por entrega de currículo apenas. Não se faz mais concurso público no Acre. Pergunto, o governador do estado do Rio Grande do Sul poderia atacar esta lei? Se você for considerar as coisas sem a jurisprudência do Supremo, você vai falar, poxa, a lei estadual, o governador está lá no artigo 103 da Constituição, então pode. Não, mas não pode. Não pode por quê? Porque o Supremo diz que ele é um legitimado especial. Veja, qual que é o interesse para o Rio Grande do Sul se no Acre não fazem mais concurso público? Nenhum. O Acre não vai ficar nem mais rico nem mais pobre porque lá não fazem. Concorda comigo? Excelente, excelente. Agora, de outro lado, imagine que Santa Catarina criou uma lei estabelecendo uma isenção de ICMS. E essa lei é inconstitucional. Só que com essa lei, muitas empresas do Rio Grande do Sul foram para Santa Catarina, porque lá a tributação era mais interessante. Nesse caso, o governador do estado do Rio Grande do Sul poderia, sim, impetrar. Por que ele poderia ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, melhor dizendo? Porque aí ele consegue demonstrar o interesse. Ele vai falar, olha, pera lá, essa lei está me prejudicando. A minha arrecadação está caindo. Então, ele, legitimado especial, ele pode sim ajuizar desde que demonstre a pertinência temática. Tá certo? Bom, galera, muito legal. Atenção, então, para esse ponto aí, a gente está trabalhando com a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, o Procurador-Geral da República e todos aqueles que estão lá no artigo 103 como legitimados universais, eles podem ajuizar a DI a qualquer tempo, independentemente de demonstração de prejuízo de interesse. Então o Procurador-Geral da República poderia atacar tanto a lei do Acre quanto a lei de Santa Catarina. Por quê? Porque para ele é indiferente. Tá? Para ele é indiferente. Bom, Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB é um legitimado para ajuizar a ação, né? E ele o faz de forma livre. Depois, partido político com representação no Congresso Nacional. E, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Também aqui nós temos, né, uma legitimada especial, ou duas legitimadas especiais. Antônio, por que esse povo da direita é legitimado especial? Por que eles são legitimados especiais? Pergunto, quantos legitimados a gente tem aqui, ó? 2. Não são 2. 4. Não são 4. Tem 54 autores aqui. Sim, porque tem 26 governadores de estado, mais um do Distrito Federal, igual ao número de mesas de assembleias. Então, há um número excessivo de autores. E eles são os caras que mais ajuizam. O Supremo Tribunal Federal, ele não aguentava mais receber ADIs de estados que ficavam, de governadores que ficavam assim, atacando leis de vizinhos, leis que não interferiam em suas respectivas, nos seus respectivos dias a dias. Qual que é o plural de dias a dias? Sei lá, no seu dia a dia, né? Bom, ok. Tem que lembrar? Tem. Agora, cuidado com as pegadinhas. Mas até antes das pegadinhas, Antônio, por que você separou em cores aí? Por quê? Porque tem uma
um macete que fala que os autores são 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades. Primeiro, 4 mesas. Mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal. Depois, 4 pessoas, presidente da República, procurador-geral da República, governador do Estado ou do Distrito Federal. E, por fim, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ponto. Mas agora vamos às pegadinhas. Vamos às pegadinhas. Vejam só. Presidente, tudo bem, né? É só um aspecto jurisprudencial aqui relevante. Quando o presidente ajuiza, ou melhor, quando o presidente sanciona a lei, ele pode ajuizar uma ADI contra ela? Claro que pode, naturalmente. Quem nunca se arrependeu de uma coisa na vida, não é mesmo? Pegadinha aqui, ó. Não é o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. É a mesa do Senado ou a mesa da Câmara. Notou a pegadinha aí? Cuidado. A mesa é um órgão administrativo, como eu disse, ela é formada por 7 parlamentares com atribuições específicas. Não se preocupe com as atribuições, mas apenas lembre que, olha, não é qualquer... não é o presidente, é a mesa do Senado ou a mesa da Câmara, tá bom? Procurador-Geral da República, aqui também tem pegadinha, é o Conselho Federal da OAB, não é o Conselho Seccional. Ainda, não é qualquer partido político, é partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Veja lá, partido político com representação no Congresso é o partido político que tem um deputado ou um senador. Um deputado ou um senador. Depois, não é sindicato, é confederação sindical. Existe uma diferença. Sindicato é base territorial municipal. Vários sindicatos formam uma federação, várias federações formam uma confederação. É a lá de cima que pode. E por fim, é uma entidade de classe nacional, né? Uma entidade de classe que esteja aí presente, né? Mais de um estado. Aí tem alguns entendimentos do Supremo que caracterizam como entidade de classe nacional aquela entidade que está presente em mais de 9 estados, tá? Beleza, mas aí é muito aprofundado também, relaxe. Bom, aquilo que é mais OAB nessa tabelinha, até hoje não foi cobrado. Vejam só. Vocês sabem o que é pertinência temática. Aliás, vocês sabem o que é capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a possibilidade de peticionar em juízo. É aquilo que você quer. A regra é todo mundo tem capacidade postulatória. Aí, este tem, este tem, este tem, este tem, este tem, aqui também tem, aqui também tem. Agora, atenção. Esses daqui não têm capacidade postulatória. Partido político com representação no Congresso não tem capacidade postulatória. Confederação sindical não tem capacidade postulatória. Entidade de classe nacional não tem capacidade postulatória. Então, eles para ajuizarem, têm que constituir advogado. Agora, os demais não. Os demais, eles podem ajuizar independentemente de advogado. Então, assim, o presidente da República, ele não precisa constituir um advogado. Ele vai lá e assina a petição diretamente. Mas ele não é advogado, tá? Mas não precisa ser. Aqui a Constituição deu para ele, presidente, a capacidade postulatória. Ponto. Essa é a ação direta de inconstitucionalidade, beleza? Nos seus legitimados. E olha, esse povo aqui, eles vão, atenção, hein, ajuizar a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. E eles também pedem para o Supremo Tribunal Federal editar ou cancelar ou revisar uma súmula vinculante. Ponto. Esse povo aqui, ele tem várias atribuições e, portanto, há uma grande possibilidade disso ser cobrado na prova.
O que eu trago para vocês aqui? Ó? O procedimento da ação direta de inconstitucionalidade é muito simples, tá? Começa com uma petição inicial, depois aquele que fez a lei é chamado para apresentar informações. Na sequência, o advogado-geral da União faz a defesa do ato normativo, né? E, por fim, o Procurador-Geral da República dá um parecer. Cabe cautelar? Cabe. Uma cautelar para suspender a lei. E cabe também a participação do amicus curiae, o amigo da corte. O amigo da corte. Uma entidade que entra para esclarecer ao Supremo Tribunal Federal um ponto que ele, a princípio, não conheça. Porque algumas questões que passam pelo Supremo são questões de cunho econômico, de cunho biológico. Já caiu aquela questão de anencefalia, aquilo ali era biologia pura. Então o amicus curiae ele pode entrar para dar aí um parecerzinho, tá bom? Beleza. Mas o que mais interessa para a prova é aqui o julgamento. Julgamento. Vejam só. Para começar a brincadeira, para começar o julgamento, devem estar presentes lá no Supremo 8. Então, se faltarem 3, ainda assim dá para começar o julgamento. Agora, se faltarem 4 ministros do Supremo, aí não pode, não começa, tá? Beleza. Ainda lembre que para decidir o quórum é 6. O quórum para decidir é 6. Então, 6 decidem na ADI, dizendo se a lei é com ou inconstitucional. Tá bom? Se o pedido da ADI foi julgado procedente, a lei foi declarada inconstitucional. Agora, se o pedido foi julgado improcedente, cuidado, a lei foi declarada constitucional. Constitucional. É muito legal isso daqui. Então, se eu entrei com a ADI e ganhei, a lei foi declarada inconstitucional. Agora, se eu entrei com a ADI e perdi, a lei foi declarada constitucional. Tá? Interessante, a gente vai trabalhar essa ideia melhor lá na ADC. Você vai ver que tanto a ADI quanto a ADC fazem a mesma coisa. Mas o mais importante está aqui, ó. Seja na procedência, seja na improcedência, a decisão produz os seguintes efeitos: erga omnes, vinculantes e ex tunc. Então agora, não é para uma pessoa só. Aqui é efeito erga omnes, a decisão vale para todo mundo. Então, se o Supremo anulou uma lei que autorizava uma cobrança tributária, está todo mundo desobrigado de recolher aquele imposto. Ponto. Ah, mas eles não precisarão entrar com as suas ações individuais? Não, todos estão abrangidos. E o efeito vinculante, ele diz respeito à obrigatoriedade de os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública decidirem rigorosamente como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, dada a decisão, os demais órgãos do Judiciário têm que decidir igual. Igual. Cuidado, hein? Se o Supremo anulou uma lei, o juiz de primeiro grau tem que anular também. Se o Supremo anulou uma lei, o STJ tem que anular também, nos processos que estejam ali sob seu domínio. Antônio, e se porventura não anularem? Anote. O não respeito ao efeito vinculante autoriza o prejudicado a reclamar, a entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão lá no Supremo que autorizou a união homoafetiva, você já ouviu falar. E foi dada numa ADI a decisão, julgada junto com uma DPF. Dada a decisão, alguns casais não conseguiram a validação da união perante o Poder Judiciário. Dadas as decisões contrárias, mesmo no contexto de uma decisão de ADI dada, o que fizeram os que queriam aquela união? Reclamaram, foram lá para o Supremo Tribunal Federal e disseram, ó, desculpa, você deu uma decisão com efeito vinculante, mas aquele juiz de primeiro grau não está respeitando. Não está respeitando. Tá? Interessante, né? E também lembre que o efeito vinculante, ele não pega a atividade típica legislativa.
Então, cuidado, galera. Se porventura o Supremo anulou uma lei, olha que legal, o próprio Congresso pode fazer a lei de novo. A lei de novo. Tá? Muito legal isso daí. Né? Antônio, mas isso é verdade? Sim. Sim, é verdade. Pode dar uma pesquisada e inclusive ver que há questões nesse sentido. Antônio, mas não me parece fazer muito sentido. Não parece fazer muito sentido. Assim, o Supremo anula uma lei. E aí o Congresso pode fazer a lei de novo? Pode. Mas, Antônio, aí o que vai acontecer é o Supremo anular de novo a lei. Sim, mas não é isso que a prova quer saber. Ela quer saber se o Congresso pode fazer a lei de novo. Claro que pode. O efeito vinculante não pega a atividade típica do Poder Legislativo. Não pega, tá? Não pega. Legal, hein? Interessante isso. Assim como na aula de súmula vinculante, você vai encontrar lá uma informação muito parecida, dizendo que o legislativo ele não se vincula à súmula. Então, se o Supremo fez uma súmula com efeito vinculante, o Congresso pode fazer uma lei em sentido contrário à súmula vinculante. E a decisão retroage. Ex tunc, anula a lei lá no ninho. Pronto, eis a ADI. Agora, para a gente acabar, vamos pensar. Às vezes, a anulação da lei com efeito ex tunc é pior. Tem lei que, por mais errada que esteja, é difícil tirar, é difícil desfazer. Por exemplo, tem uma lei no Brasil, né, que, vamos supor assim, não vou falar em exemplo concreto, vou falar, foi criada uma lei, vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem coisa muito real parecida, tá? Mas vamos simplificar aqui. Foi criada uma lei em julho de 2008, criando lá um determinado imposto. Um imposto federal, um imposto da União. Com base na lei vigendo, a União começou a cobrar. Começou a cobrar. Só que aí, em setembro de 2009, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, contra a lei. E aí, dada a ação direta de inconstitucionalidade, houve uma cautelar para, enfim, qualquer fim aí, supor que houve uma cautelar para autorizar os contribuintes a recolherem em juízo aquele valor, né? A decisão foi dada em março de 2014. Março de 2014. E o trânsito em julgado aconteceu em janeiro de 2015. Acontece que a decisão foi de procedência. Anularam a lei. Então, houve anulação, efeito erga omnes, vinculantes e ex tunc. Retroagiu para matar a lei no ninho. Quer dizer, então, que daqui para frente, tudo era inconstitucional. Todas as cobranças feitas não poderiam ter sido feitas. Por quê? Porque feitas com base numa lei inconstitucional. Acontece que a União arrecadou com base nessa lei 150 bilhões de reais. Pode parecer muito, mas é um caso bem parecido aí, o ICMS na base de cálculo da COFINS. Tá? Vai ter que devolver, mas vai devolver como? Não tem dinheiro, não tem 150 bilhões sobrando para devolver. Ah, mas cobrou errado. Tudo bem, concordo, não está em jogo isso. Está em jogo, cobrei errado, sim, mas não tem dinheiro. Devo, não nego e não sei quando pago. Né? Se o Supremo insistir nisso, aí começam as execuções e bloqueios e de repente inviabiliza a União. Vai faltar dinheiro na saúde, vai faltar dinheiro na educação, vai faltar dinheiro em tudo. Vai quebrar o país. Vai quebrar o país. Né? Então, vejam só. O que pode o Supremo Tribunal Federal fazer? Ele pode modular o efeito da decisão. Né? Ele pode dizer que é inconstitucional, mas a partir do trânsito em julgado. Então, daqui para frente, a lei é inconstitucional. Agora, daqui para trás, é constitucional. É absolutamente constitucional. Tá? Então, interessante. Interessante.
Tá? Nesse contexto, então, o que tem aí qual é o saldo? A União não poderia mais cobrar a partir do trânsito em julgado, mas o que passou, passou. Ela não estaria obviamente obrigada a devolver. Tá bom? Interessante, né? Mas como é que o Supremo faz isso, Antônio? Como é que o Supremo age? Quais são os requisitos para essa modulação? Então, aí a gente se volta lá para o artigo 27 da Lei 9868 de 1999. O artigo 27 da Lei 9868 de 99 fala o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, então os requisitos estão aí, ó. Razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então é assim, é algo que cabe ao Supremo dizer, né? Olha, naquele meu exemplo ali, por exemplo, cadê você? Naquele meu exemplo ali que eu dei, poxa, excepcional interesse social. Se tiver que a União pagar, vai faltar dinheiro em tudo. São conceitos jurídicos indeterminados. Mediante manifestação favorável de 2/3 dos ministros do Supremo, o que ele, Supremo, pode fazer? Ele pode restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou então de outro momento que venha a ser fixado. Então os requisitos aí estão, pessoal. São segurança jurídica ou excepcional interesse social e, por fim, 2/3, e aí o Supremo pode restringir os efeitos da decisão ou determinar que ela vale a partir de outro momento. Interessante, né? Muito interessante. É muito sério também a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ele não está apenas autorizado a mudar o efeito temporal, ele pode tirar o efeito erga omnes, tirar o efeito vinculante, mas não é o que ele costuma fazer. E não é o que a prova costuma cobrar também. A prova costuma principalmente perguntar isso aqui, ó. Se o efeito ex tunc pode ser transformado em efeito ex nunc. Pode. Claro que pode. Sem dúvida alguma, pode. Tá bom? Legal. De resto, lembre que a ação direta de inconstitucionalidade, ela admite cautelar. E a cautelar, por sua vez, ela vai ter aqui, ó, um efeito ex nunc. Cadê? Olha, artigo 11 da Lei 9868, parágrafo 1º. A medida cautelar, ela será dotada de eficácia ex nunc. Eficácia ex nunc. Então, assim, se suspendeu a lei, por exemplo, é dali em diante. É dali em diante. Tá bom? Então, pronto, galera. Eis a ação direta de inconstitucionalidade. Poxa, Antônio, essa aula demorou, né? Essa aula foi grande? Sim, sim. Porque ela traz a base para que a gente consiga entender as outras ações. Você verá que na ação direta aliás, na ação declaratória de constitucionalidade, por exemplo, tudo vai andar muito, muito mais rápido. Tá bom? Pronto. É isso aí. Ufa, acabou. E cuidado, mais uma vez, com as coisas relacionadas a competências, né? Porque isso mistura muito com controle de constitucionalidade. Galera, obrigado, sucesso, um grande abraço, até uma próxima aula.